A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar, mais um estudo da palavra e continuando, o nosso estudo da nossa revista. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, da nossa revista. E a lição de número 10, ela trata do assunto, do tema que é o Espírito Santo e a edificação da igreja. O Espírito Santo e a edificação da igreja. A gente tem aqui hoje como texto básico para a nossa lição, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 13, e temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 52. Amém? Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Shirley Moreira, sou pastor da Igreja Batista Shekinah da cidade aqui de João Monlevade, Minas Gerais. E nesse período aí de isolamento social, como a igreja não está podendo abrir, a gente tem gravado as nossas escolas bíblicas, as lições, disponibilizado as lições nos meios de mídias sociais, como no grupo de WhatsApp da igreja, no Facebook, no YouTube também. Amém? Então vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê a bênção, a vitória, para que possamos então estar tendo um bom êxito aí e alcançando o propósito, da nossa ministração em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, peço ao Senhor a Tua graça, a Tua bênção. Peço ao Senhor que venha derramar a Tua unção, Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos abençoe e que, Espírito Santo, o Senhor venha nos conduzir em graça para que possamos alcançar o nosso objetivo, de uma boa aula, de uma boa ministração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado? Pois bem, querido. Então vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13, e ele diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também antes que tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, o texto básico nosso que é Efésios capítulo 4, versículo de 1 ao 13, e eu quero destacar aqui o versículo 3 que diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a gente já começa a perceber aqui, como o tema da revista diz, o Espírito Santo e a edificação da igreja. Então, a gente já percebe logo aqui que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele já tem uma ação no meio da igreja, na igreja, em criar uma unidade, para que todos andem unidos, no mesmo propósito, na mesma finalidade, que é de agradar a Deus, que é de servir o Senhor, que é de fazer a obra de Deus, que é de cultuar ao Senhor, de andar em santidade,
ou seja, na unidade do Espírito, né? Um corpo bem ajustado, aperfeiçoado em Cristo no Senhor. Quero destacar também versículo 11, 12 e 13, que também fala de que ele, né? Ele prepara alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem pastores, outros para serem evangelistas e outros para serem doutores, né? Então o Espírito Santo, ele vai trabalhando no meio da igreja e vai separando, né, pessoas, vai edificando a obra de Deus e vai separando cada um para que a igreja, né, seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado, né? No 12 fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, para aperfeiçoar os santos, para que eles sejam cada vez mais aperfeiçoados, né, no Senhor, para a obra do ministério. O que significa a palavra ministério? Ministério significa trabalho. Toda vez que eu falo da palavra ministério, eu quero dar eu esqueci o nome da palavra agora, mas um conceito, né, para a palavra ministério, eu sempre faço uma comparação com o que a gente vê, por exemplo, que as pessoas ouvem muito, né, em notícias de jornais, quando vê, por exemplo, o Ministério da Saúde, né, que está muito em voga agora, né, Ministério da Saúde, né? O que é o Ministério da Saúde, né? É o trabalho feito em prol da saúde da população, né? Então, o Ministério da Fazenda é o trabalho realizado, né, para administrar os recursos do governo, né? O Ministério da Economia, né, é o trabalho realizado para fazer com que a economia, né, do país ele venha crescer, ele venha dar bons frutos, produzir, gerar riqueza e assim por diante, né? Então, qual é o ministério, né, da obra de Cristo? É o trabalho da obra do Senhor, é o trabalho da igreja. Então, ao ministério pastoral é o trabalho de pastorear, de cuidar, né, de orientar, de aconselhar, de instruir na palavra de Deus, né, as pessoas, em nome de Jesus. E assim vai. Então, querendo aperfeiçoamento dos santos para o trabalho, para o ministério, né, para a edificação do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, para que todos venhamos chegar à unidade da fé, né, ao conhecimento, né, do Filho de Deus, de Jesus Cristo, conhecer Jesus como de fato Ele é, né, e para que nós venhamos crescer, né, estatura, crescer completo em Cristo e perfeito em Cristo, né, em nome de Jesus. O texto áureo é Atos capítulo 13, versículo 52, que diz, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eles estavam cheios de alegria e estavam cheios do Espírito Santo, né? Então, importante estar cheio do Espírito Santo. Precisamos buscar isso. A gente tem falado, né? Essa lição número 10, nós já percorremos 9 lições, todas elas falando do Espírito Santo, né? Para quem não sabe, nós estamos trabalhando neste trimestre com a revista da editora Gospel, né? E o nome da revista, né, é O Espírito Santo, Divino Companheiro, Consolador e Mestre. Então, todas as lições vão falar algo do Espírito Santo. E essa, hoje, exatamente essa. O Espírito Santo e a edificação da igreja, né? Então, amado, na palavra, no tópico da introdução que traz a nossa revista, né, está escrito assim, tá? Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a igreja. E é uma verdade, meu irmão. O Espírito Santo, ele é quem tem que direcionar a igreja. Deus vai usar um líder, geralmente o pastor, que ele levanta para aquela igreja. E aquele pastor tem que estar em sintonia, em comunhão com o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que vai guiá-lo
dentro da finalidade, do propósito para o qual Deus levantou aquele ministério e aquela obra. Você há de convir comigo que em todo lugar onde tem pessoas, cada pessoa pensa de uma forma, pensa de um jeito, cada pessoa entende alguma coisa e outra diferente de outro, e isso é natural, isso é do ser humano, né? E é bom que isso aconteça, porque assim a gente cresce, né? É claro que tem que ter respeito com as pessoas, né? E entender o princípio da hierarquia, o princípio da liderança, né? Que Deus levanta, isso em todas as áreas da vida, né? Desde o seu lado, dentro da casa, né? Entender que a liderança é exercida pelo marido, juntamente com a esposa, os filhos entender isso, né? E assim na igreja, o povo entender que a liderança é exercida pelo pastor e tudo. Agora, vamos imaginar o seguinte, cada pessoa quer um jeito, cada pessoa pensa de uma forma, então tem que ter alguém para direcionar, gente, vamos por esse caminho, vamos fazer assim, vamos fazer essa... Mas esse pastor precisa estar andando em espírito para que as coisas aconteçam na direção do Espírito Santo de Deus, né? E é importante entender o princípio da hierarquia, porque eu já vi muito acontecer assim, de pessoas levantarem contra a liderança, usando o nome de Deus no sentido assim, não, mas o Espírito de Deus está me mostrando, Deus está me falando, tem que ser assim. Uai, mas espera aí, quem é o líder, né? Deus fala com o líder, né? Deus vai falar com aquele líder, Deus vai honrar aquele líder se ele for uma pessoa de Deus, estiver na presença do Senhor. E se ele não estiver andando no Espírito, Deus vai tratar. Deus fica tranquilo, Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Mas ninguém pode sair atropelando as coisas, senão vira bagunça, não é verdade? Mas enfim, o Espírito Santo tem um relacionamento muito estreito com a igreja do Senhor, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. É deveras notável sua participação na formação, na direção e na atividade regular da igreja. Então, o Espírito Santo, ele é quem precisa realmente estar dando a direção e realização das atividades regulares da igreja, né? Ele precisa estar ali usando as pessoas. Eu gosto de dizer também que pastor nenhum faz a obra sozinho, né? Sempre Deus vai levantar pessoas para estar ao seu lado, para estar ajudando e auxiliando, né? Para que as coisas sejam feitas de forma abençoada, né? Na presença de Deus. Após o dia do Pentecostes, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares, a partir de Jerusalém. Então, essas igrejas não eram como as igrejas de hoje. As igrejas daquele tempo eram igrejas muito rústicas, primárias, no sentido de que elas não tinham esse templo como a gente usa hoje, né? Elas eram feitas, ela se reunia nas casas, como a gente tem visto hoje muitas pessoas trabalhando aí na forma de células, né? Eram feitas reuniões nos lares, nas casas, que eram cedidas para que o povo se encontrasse, para pregar a palavra, para ensinar a palavra, para buscar a Deus, cultuar a Deus, né? Mas da mesma forma que acontecia naqueles dias, que ardia, né, a chama do Espírito Santo no coração daquele povo, também acontece nos dias atuais. Muito embora o cenário é diferente, né? A estrutura física hoje é diferente, mas a essência não pode ser diferente. A essência é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Isso não mudou, não pode mudar, né? Então, o Espírito de Deus, essa chama do Espírito de Deus, ele tem que arder no seio da igreja, no meio da igreja, no coração do pastor e no coração de quem está junto com ele, ajudando ele nessa liderança, e também no coração da igreja de uma forma em geral. Isso não pode ser perdido, né? No tópico 1, vai falar assim, o Espírito Santo e a igreja, né? Então a gente tem o tópico 1, o tópico 2 é o Espírito Santo proporciona a união, o tópico 3, o Espírito Santo mantém a igreja, né? Depois a conclusão. Então vamos iniciar o nosso tópico 1. O Espírito Santo e a igreja, né? A palavra grega para definir igreja é eclésia. E o significado de eclésia é uma assembleia de chamados para fora, ou um povo que seja chamado para fora. Ou seja, a igreja é uma instituição que agrega
aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador e são separados desse mundo pecaminoso a fim de viverem para Cristo. Aí tem uma referência bíblica aqui, que é Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, e eu quero ler aqui com vocês, que diz assim a palavra do Senhor, né? Que vai testificar aqui o que falamos, né? Diz assim, que 19, João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se você fosse do mundo, o mundo ia amar você. Né? Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, é muito claro, uma pessoa que é de Cristo, que foi chamado por Cristo, e essa pessoa que atendeu ao chamado do Senhor Jesus para servir ao Senhor Jesus Cristo, esta pessoa, as pessoas do mundo, né, que não servem a Cristo, que não estão vivendo o reino de Deus, essas pessoas têm uma tendência, né, a aborrecer aquele que está querendo agora fazer a vontade de Deus, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai na contramão do que o mundo dita, do que o sistema do mundo dita, né? Então, enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. No entanto, após a descida do Espírito Santo, ou seja, após o Pentecoste, que está narrado em Atos Apóstolos capítulo 2, mas que foi prometido desde o profeta Joel, 830 a 840 anos antes de Cristo, né? Que também foi falado por próprio Jesus, pelo João Batista, que é primo de Jesus, que antecedeu a Jesus, veio falando que Jesus iria batizar com o Espírito Santo. Jesus falou assim, olha, fiquem a Jerusalém, aguarda lá até que do alto sejais revestidos de poder, e depois veio o Pentecostes, né? E até o dia de hoje também vem o Senhor batizando aqueles que creem, que buscam no Senhor essa bênção maravilhosa, né? Então, no entanto, após a descida do Espírito Santo capacitando os cristãos, os discípulos do Senhor finalmente iniciaram a igreja em Jerusalém. Então, Atos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, vai falar do início da igreja, né? Que o povo então começou a pregar o evangelho. Eu quero ler aqui Atos 2, né, 42 ao 47, ele fala assim, olha, diz bem assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, o povo, né, as pessoas estavam ali perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, né, na união, na unidade, né, e no partir do pão e nas orações. É o que nós fazemos, né, gente? Nós que igreja, que congregamos, né, e nós fazemos, a gente está sempre perseverando, né, na oração, no ensino da palavra, o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Estou aqui gravando para disponibilizar para você esse estudo, né? Nós estamos aqui perseverando no ensino, na pregação, no partir do pão, nas orações e tudo, né? Em cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e partiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, né? Às vezes alguém fala assim, né? O dízimo não é pro dia de hoje, né? Pois é, vamos voltar a fazer então igual era antes? Vamos vender tudo que a gente tem e vou começar a dividir entre todos os da igreja que estão necessitados, né? Então, ou seja, naquele tempo eles faziam isso, né? Eles muito mais do que dizimavam, né? Muito mais do que isso, né? Eles pegavam tudo que tinham e vendiam e repartiam, né? Entre os necessitados. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, olha aí, né, o povo reunindo em casa, perseverando na oração, no partir do pão, na comunhão, com alegria, orando, buscando a Deus, caindo na graça do povo. Todo dia Deus acrescentava pessoas ali que iam se convertendo e aceitando a Jesus, né? Então foi ali a igreja ali. Então o tópico 1.1 o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja, né? Então o Espírito Santo exerceu uma principal liderança no surgimento da igreja primitiva. Ele acrescentava o salmo. Acabamos de ler Atos 2,47, né?
que, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o Espírito Santo, ele é que faz a obra do convencimento, do pecado, do juízo, do juízo. Então todo dia o Espírito Santo estava ali, convencendo as pessoas se convertendo, aceitando Jesus e eram acrescentados no meio da igreja. Assim como eu converti, assim como você também já converteu, e assim como muitos outros ainda vão converter, em nome de Jesus Cristo, né? Então ele acrescentava os salvos, orientava os apóstolos, né? Atos 13:2, vai falar que o Espírito Santo orientava os apóstolos, né? Eu quero ler aqui Atos 13:2, que diz bem assim, 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo estava orientando. Então, gente, separa Barnabé e Paulo aí, cada um vai para um lado, porque tem uma obra específica na vida de cada um deles aí, tá? Então, não havia disputa entre Paulo e Barnabé, não, de jeito nenhum. Ali, na verdade, o que tinha é o Espírito Santo dando direção. Separa os dois aí, vai um para um lado, outro para o outro, porque eu tenho uma obra específica na vida de cada um deles. E enchia todos que ouviam a palavra e criam nela. Atos 10:44. E todos que iam crendo na palavra, o Espírito Santo enchia aquelas pessoas da presença dele, de poder, de graça, de unção, e a palavra de Deus ia sendo pregada e as pessoas iam sendo salvas. Dessa maneira, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja para além dos limites de Jerusalém. Então, fica aí um deverzinho de casa para você. Leia os capítulos 13 e 14 do livro de Atos, tá bom? Leia na íntegra, capítulo 13 e 14 todinho. Você vai ver essa ação do Espírito Santo aí, ampliando a igreja, fazendo a igreja crescer, né? Essa semana mesmo, eu estava aqui com o pastor Ítalo, né, que é pastor da congregação da nossa igreja, né? E eu estava dizendo ao pastor, ele estava muito preocupado, falando que a igreja tem que crescer e tal. Eu falei assim: pastor, fica tranquilo, porque quem dá o crescimento para a igreja é o Espírito Santo. A única coisa que nós temos que fazer é trabalhar, é fazer o que a gente vem fazendo, é pregar o evangelho, é cuidar das almas e fazer o que a gente tem que fazer, né? Dentro do que o Senhor tem nos dado. E o Senhor vai dar o crescimento. Aí eu estava até falando para ele o seguinte, que o Ministério Batista Shekinah, ele tem 4 anos, ele vai fazer 5 anos. Então é um bebê, é um ministério bebê, né? Se for comparar, né? Como ele estava quando nasceu há 4 anos e meio atrás e como ele está agora, ele cresceu muito, mas muito mesmo, muito, né? Para a glória de Deus. Deus vem acrescentando as almas, trazendo as almas, né? Para serem cuidadas, pastoreadas, né? E então eu até falei assim: olha, você não estava conosco quando a igreja nasceu lá atrás. Você chegou aproximadamente 2 anos e meio, quase 3 anos dessa igreja, após dela ter nascido. Então, quem está desde o início sabe como ela estava lá e como ela está hoje, o crescimento que o Senhor já deu a essa igreja. E eu me lembro, logo no início da igreja, para a glória de Deus, nós temos pessoas muito espirituais na igreja, né? E o Espírito Santo de Deus dá dons conforme a sua vontade, a sua graça. Então ele tem algumas pessoas que têm dons na igreja para a glória de Deus. Então a gente tem algumas irmãs lá que tem, Deus fala muito, né? Assim, com elas. Eu lembro de uma irmã, uma senhora já de 80 e poucos anos, e ela teve algumas visões vendo a igreja com um número muito grande de pessoas, a igreja cheia de gente, Deus fazendo grandes obras, e é coisas que nós estamos vivendo hoje, para a glória de Deus, né? E um dia ela me contou, e a lágrima assim, nos olhos, e falando: olha, pastor, o senhor lembra, né? Ela tem 84, 85 anos. Não, pastor, o senhor lembra, não, daquela visão que Deus me deu, como eu partilhei? Olha aí, ó, cumprindo, pastor, olha aí como é que está cumprindo. Eu falei assim: é verdade, minha irmã. É verdade, Deus cumpre as suas promessas. Ele fala e ele cumpre, né? Ele é fiel. Amém?
Então quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus, louvado seja Deus. O que nós temos que fazer é estar no centro da vontade do Pai, no centro da vontade de Deus. E não adianta atropelar as coisas, o Senhor faz. Amém? Em nome de Jesus. O Espírito Santo animava os santos, né? A perseverança é uma das características mais marcantes, amado, da igreja primitiva. A igreja primitiva era perseverante, ela perseverava, muitas lutas se levantavam, né? E as lutas que eles passavam não chegam nem ao perto do que a gente passa hoje. Naquele tempo, eles eram lançados nas covas de leões, eles eram mortos, né? Quantos mártires tiveram a igreja, né? Muita diversidade, muitas coisas ruins, mas eles eram perseverantes, né? Na obra do Senhor. Era uma característica, né, muito marcante. Glória a Deus que eles perseveraram, porque se não tivesse perseverado, nós não estaríamos aqui hoje. E nós também vamos perseverar, continuar perseverando, porque Deus tem um compromisso com esta obra, né, e nós temos compromisso com Deus. Então, mesmo diante das tribulações, o Espírito Santo animava os santos, animava os irmãos, né, incentivando-os a continuarem a sua obra, né. Em Atos 13, versículo 52, eu quero compartilhar com você, está escrito assim, dessa forma: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo, né? Atos 13, 52. Então os discípulos estavam cheios de alegria e cheios também do Espírito Santo, né? Hoje a atual igreja de Cristo precisa continuar perseverante como a igreja primitiva. Nós temos que continuar perseverante, né? Nós não podemos desanimar com as dificuldades, com as lutas, né? Que se manter fundamentada nos ensinos de Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Esse Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo. Romanos 8, 26. Então, é o Espírito Santo quem nos anima, nos fortalece para a gente continuar firme no objetivo, né? Que é de fazer a obra de Deus, né? Nós não podemos desanimar, amém? Agora nós vamos iniciar aqui o tópico 2, que ele fala assim: o Espírito Santo proporciona união, né? Então a gente terminou o tópico 1 falando que o Espírito Santo amplia o alcance da igreja e o Espírito Santo anima os santos, né? E falamos também de como que foi importantíssimo a presença, né, do Espírito Santo na instituição, no início da igreja do Senhor, né? E como é importante, né? Porque na verdade ele continua sendo o principal, o importante no nosso meio, né? Então ele nos anima, ele que faz crescer, ele que amplia, né? O trabalhar é do Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então o tópico 2 começa assim: o Espírito Santo proporciona a união. Então, a ilustração do corpo de Cristo é o que melhor expressa a constituição da igreja. Não é verdade, né, meus irmãos? Então, assim, é uma verdade. Então, a ilustração do corpo de Cristo, né? Ela é o que melhor expressa a constituição da igreja. A igreja, ela é o corpo de Cristo, né? Então, não existe uma coisa sem a outra, né? Então, não tem nem como dizer que é o que melhor expressa. É a única coisa que expressa, né? Porque, na verdade, o corpo de Cristo é a igreja de Cristo, né? Sem o corpo não tem igreja, sem igreja não tem o corpo. Então, igreja somos nós, igreja não é quatro paredes, né? Ou seja, então a forma como ela se organiza, o corpo, a igreja, exerce múltiplas funções, mas é orientada diretamente pelo cabeça, Cristo, né? Em nome de Jesus. Então, Cristo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, né? Efésios 4,15 fala isso claro, né? Cristo é o cabeça da igreja, né? Ele que comanda. Então, após a salvação proporcionada pela graça por meio da fé, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que lá fala que a salvação vem por meio da fé, por meio da graça, por meio de fé, né? Então, o cristão deve se integrar à igreja. Então, o cristão, ele passa a ser igreja, ele precisa integrar esse corpo, que é a igreja, ele precisa estar presente ali no meio do povo de Deus, né? Formando o corpo de Cristo com os outros irmãos, isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador, que é Jesus Cristo. É preciso, eu costumo dizer o seguinte, que a igreja do Senhor, ela a igreja reunida, ela é um monte de brasa, um braseiro, né? Um monte de brasa.
E esse monte de brasa é cada um de nós, que somos o corpo de Cristo. Cada um de nós. Nós somos este corpo. Então, cada um de nós somos uma brasa. Se eu pegar uma brasa e tirar fora do braseiro, essa brasa vai apagar rapidamente. Mas se essa brasa ficar lá, ela não vai apagar. Sabe por que não vai apagar? Porque quem sustenta o fogo lá na brasa é o Espírito Santo. Entendeu? É simples. É ele que sustenta o fogo. Ele não deixa o fogo apagar. E eu preciso estar no meio desse fogo. Tá certo? Para que esse fogo não se apague em mim. E a igreja tem essa função. O corpo de Cristo tem a função de proporcionar em mim esse fogo ardente que queima da presença do Espírito Santo de Deus, né? Então, o corpo formado por diversos membros. O Espírito Santo é o responsável por manter a unidade da igreja. 1 Coríntios 2:13, Romanos 8, 9 e 16. Então, você vai ler lá, você vai entender que o Espírito Santo é o responsável por manter a unidade, a união da igreja. Ele é quem a vivifica e concede os dons para a sua edificação. João 3, João capítulo 6, versículo 63, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 11. Irmão, quem dá dons à igreja, quem dá dons é o Espírito Santo. E inclusive esses dons, ele dá esses dons conforme a vontade dele. É ele quem faz. E pra quê? Pra eu parecer bonito, né? Ó, orei, fulano de tal foi curado. Ó, fulano de tal é uma bênção. Esse homem é de Deus. Essa irmã é abençoada mesmo. Ela ora e Deus cura. Não, irmão. Não é pra pessoa aparecer, não. Não. Sabe pra que é? É pra edificar a igreja. Olha, nessas lives que nós estamos fazendo, nos cultos pelo Facebook, teve um dia de culto aí que eu orei pela Jennifer. Ela é filha da irmã Cíntia. A irmã Cíntia é esposa do irmão Nilcemar e eles moram no Espírito Santo, em Guarapari. E ela me ligou pedindo que eu orasse pela filha dela. Falei assim, olha, eu vou orar e vou orar lá no culto hoje, terça-feira, temos culto de oração, pela live nós vamos orar. Deus vai dar a vitória. E a irmã Cindy já tinha sonhado, Deus tinha mostrado para ela que era algo espiritual. E o rim da filha dela tinha inchado. E ele estava fazendo muitos exames. Ela falou assim, pastor, ora, porque eu creio na oração aí, eu creio que Deus vai fazer a obra. Aí, nós oramos, e oramos no culto, na live, oramos junto com a igreja. E 2 vezes na live eu cobrei ela, ó, Cíntia, fala pra gente aí como é que tá a sua filha. E ela já tinha mandado para mim a mensagem pelo Messenger do Facebook, mas eu não tinha visto, porque eu quase não uso o Messenger. Ela foi e mandou para mim um áudio, falou assim, pastor, foi feito o exame, não acharam nada. Para glória de Deus, era espiritual mesmo. Eu falei, glória a Deus. E Deus vai completar essa obra na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Então, é para mostrar bonito, ó, o pastor, ora e Deus cura, olha o irmão lá, ora e Deus cura, olha. Não, irmão, é para edificar a fé, para edificar, para o povo crer que Deus é conosco, que Deus é presente, que Ele está conosco. O Espírito Santo faz a obra no nosso meio. Quantas curas para a glória de Deus o Senhor já operou na nossa igreja, né? E curas assim tremendas, coisas maravilhosas, né? Que Deus já fez e tem feito e vai continuar fazendo, né? Fora várias outras coisas, livramento, né? Quem participou da live aí, da última live que foi quinta-feira, viu o pastor Ítalo dizendo do grande livramento que o Senhor deu para ele. Ele pisou, sapateou em cima de uma cascavel, porque ele é apicultor e trabalha com apicultura, e ele estava na colmeia lá. Ele pisou, sapateou, e aí quando o funcionário dele viu, falou com ele, olha a cobra aí. Na hora que ele olhou, a cobra estava com a boca na roupa lá, que estava com ela, assim, que ela tinha vestido, mas não pegou a perna dele. Quantos botes essa cobra deve ter dado? Olha o grande livramento que Deus deu para ele. Isso é um milagre.
Esse é um grande milagre que o Senhor operou na vida dele, para a glória de Deus. Então, o Espírito Santo opera, Deus faz maravilhas, tudo para edificar a igreja, para a glória de Deus, né? Então, o corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros, executando suas atividades em comunhão. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 ao 27, vai falar sobre o corpo e os membros deste corpo. Cada membro tem uma função. Irmão, não adianta. Vamos falar do corpo de Cristo e vamos pegar como analogia o nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui mostrando para você minha mão, eu tenho dedos, tenho o antebraço e o braço, tá certo? Então, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. A articulação do braço com o antebraço, a articulação do punho com as mãos com o antebraço. Os dedos, cada um tem uma função. Esse dedo não pode dizer para esse aqui, ó, você não faz falta ou você não faz falta. Todos fazem falta. Agora, eu consigo viver sem esse dedo? Consigo. Sem esse também? Até sem a mão? Consigo. Sem o braço? Consigo. Conheço pessoas que não têm braço. Conheço pessoas que não têm os dois braços. Sei de pessoas, tenho conhecimento de pessoas que não têm nem os braços nem os pés. Agora, uma pessoa vive sem cérebro? Não. Sem coração? Não. Sem pulmão? Não. Sem intestino? Não. Então, existem órgãos que são vitais. Sem ele não tem vida, né? Então, amado, cada pessoa tem uma função no corpo de Cristo. E não adianta o pé dizer para a perna, você não vai me fazer falta, perna. Vai, porque o pé sem a perna não anda, né? E a perna sem o pé também. Ou vai andar com dificuldade, vai andar manco, porque se colocar um pé mecânico lá, né, talvez você vai andar, mas não vai ser normal. Então todos fazem falta. Todos têm a sua importância no corpo de Cristo. Às vezes tem pessoas na igreja que ela senta lá no último banco e nem fala nada, é tímido, não consegue nem chegar ali à frente. Mas às vezes aquela pessoa é que sustenta aquela igreja com a oração. Porque é um valente, é uma leoa, é um leão lá no seu quarto de oração, no seu quarto de guerra. Porque é ali que ora, que é ali que intercede pela igreja, pelo pastor, pelos membros, por todo mundo. E às vezes aquela pessoa ali, querido, sem ela a igreja não chegaria aonde a igreja está. Sem aquela pessoa talvez o ministério não ia, a igreja não ia, talvez as curas não aconteciam. Só um exemplo. Olha a importância que tem, né, no nosso meio. As pessoas, tinha um membro lá da igreja que ele sempre chegava cedo, ele sempre colocava as coisas no lugar, e ele acabou dando brecha para o inimigo, né? O inimigo soprou algumas coisas na cabeça dele e ele acabou né, assim, saindo da igreja. E ele faz uma falta muito grande para a gente, né? Como pessoa, a presença dele, mas também o que ele fazia, que era importante. Mas para alguns talvez não era, mas era importante. Aquela pessoa que chega, às vezes a pessoa ela não prega, ela não canta, ela nem ora lá na igreja, ela é tímida, mas é aquela pessoa que está sempre assim: ó pastor, você percebeu que fulano sumiu? Olha, irmã, é mesmo. Ô pastor, você percebeu hoje que fulano está assim, tá assado? Aquela pessoa que tem um olhar, o olhar que talvez você não consegue ter, e aquela pessoa olha para você e te dá a dica. Falou: pastor, você percebeu aquilo? Pastor, você viu isso? Então, meu irmão, cada pessoa tem uma importância fundamental no corpo. Cada pessoa é importante. Você é importante na igreja, no corpo de Cristo. E muito, né? Pouco não. Não pense você que é porque você não prega, que você não canta, que você não ora, que você não dá estudo, que você não é importante. Não, você é importante. E muito. Faz muita falta. Viu? Em nome de Jesus. Então, tópico 2.2 fala: unidos pela esperança. Unidos pela esperança. Pois é, pessoal. Agora o tópico 2.2, que trata do tema unidos pela esperança. Amém? Unidos pela esperança. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Porque eu não sei se vocês já repararam, mas eu gosto muito de ministrar com um fundo musical, né? Então eu estava desligado aqui. Deixa eu retornar.
Então, amados, tópico 2.2 fala, unidos pela esperança. A esperança do cristão deve estar em seu futuro encontro com Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 4, fala que o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, eu tenho, na casa do meu pai, há muitas moradas, né? Há muitas casas, muitas moradas para você morar, tá? Então, se não fosse assim, eu falaria para você assim, eu vou lá preparar lugar, mas não tem necessidade, porque lá já tem as moradas, né? Se, ele colocou uma condição, se, né? Tem gente que prega, esquece do se, né, que é uma condição, e prega como se ele tivesse indo lá preparar a morada. Não, a morada já está pronta. Ele fala assim, olha, o versículo 2 fala assim, ó, capítulo 14, Evangelho de João, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Não, querido, não precisa preparar lugar, porque lá já tem. Se não tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês, eu vou lá preparar lugar. Não precisa preparar, já está preparado, tá? Muitas moradas, né? Então, amado, a nossa maior esperança, né? A maior esperança do cristão é que nós iremos eternamente estar com o Pai, estar com Jesus. Nós o veremos face a face. Essa é a promessa de Deus. Nós o veremos face a face, como Ele é, né? Então a esperança do cristão deve estar em que ele vai encontrar com Cristo, né? Paulo declarou que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Então, se nós, porventura, tivermos esperando em Jesus só nessa vida, o que é esperar em Jesus só nessa vida? Não, Deus vai abrir porta de emprego para mim. Deus vai me dar salário bom. Deus vai me dar uma casa boa. Deus vai me dar saúde. Deus vai me dar um carro bom. Isso é esperar em Deus só aqui, nessa terra. Mas a maior esperança do cristão é que ele vai passar a eternidade com o Pai. Há um lugar preparado para os escolhidos de Deus. Há um lugar preparado para aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Este é o ponto mais importante para o cristão, né? De que o Senhor prometeu que vai buscar o seu povo, a sua igreja, né? Então manter a unidade é importante, pois ajudando-nos mutuamente conseguimos chegar mais longe do que se estivéssemos por conta própria. Então, a unidade é importante, por quê, querido? Porque se nós irmos sozinhos, vai ser mais difícil para nós. Mas se estivermos unidos como igreja, nós chegaremos muito mais longe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, unidos pelo batismo, tópico 2.3. O batismo espiritual consiste em nossa edificação com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, Gálatas 3, 27. Né? Então, o batismo ele consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Quando Paulo utiliza o termo um só batismo, em primeira mão, ele está destacando a imersão do salvo no corpo invisível de Cristo, né? Entretanto, secundariamente, com base nos mesmos textos, posso destacar ainda o batismo nas águas, uma vez que este é uma representação da morte do velho homem para a ressurreição de uma nova criatura, de um novo homem, né? Que se dá por meio do arrependimento e da fé no sacrifício de Jesus Cristo, né? Que está em Romanos 6:3, Efésios 4:5, né? Então há um só batismo, né? A imersão do cristão no corpo de Cristo, né? Mas também a imersão, falando também do batismo das águas, né? Pelas águas, né? Que é o simbolismo
ali da sua morte e ressurreição juntamente com Cristo, né? Então o batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Jesus, né? Confirmando sua fé em que ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Então, essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade para deixar que Jesus assuma o controle da sua vida, né? Entregando-se totalmente a Ele. Hebreus 11:1. Dessa forma, o cristão segue os preceitos de Jesus e pratica a comunhão e o amor com a igreja. Hebreus 11:6. Irmãos, para viver o cristianismo, é necessário que Cristo governe a nossa vida. Não há como viver o cristianismo se Jesus não governar a nossa vida. Então o Senhor, ele precisa governar a nossa vida para que possamos viver um cristianismo verdadeiro e puro, tá? Senão não há como. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja, né? Quem é a igreja? Eu e vocês. Nós que aceitamos Jesus somos a igreja. Então ele tem que ser a nossa cabeça, o nosso guia, aquele que governa nossos passos, nossas decisões, nossos caminhos, nossos sentimentos, nossos desejos. Ele precisa governar a nossa vida, né? Então não tem como viver um cristianismo se Jesus não governar a nossa vida. Quando fala do batismo, no Evangelho de Marcos, lá fala assim, Jesus fala assim, olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Toda criatura que crê e for batizada será salva. Então, hoje mesmo eu estava na igreja, na sede, que fica praticamente no centro aqui da cidade. Então, passou uma senhora, e é até conhecida minha, e ela disse que está indo em uma igreja, até de um pastor conhecido meu, mas que fica muito longe da casa dela. E ela falou assim, pastor, eu estou querendo vir congregar aqui, porque aqui está bem mais perto da minha casa. E é verdade, porque ela mora muito perto aqui. Inclusive até próximo da minha casa, que eu também moro perto da igreja. E ela mora próximo aqui. E eu lembro dessa senhora, desde a época da minha conversão, uma tia minha, que mora próxima aqui da gente, eu lembro que essa senhora, ela ficava possessa de espíritos malignos, e a minha tia que ia muito na casa dela, fazer um trabalho de libertação. E essa senhora me disse assim hoje, falou assim, pastor, eu tô querendo batizar, você acredita que até hoje eu não batizei? Aí eu falei para ela, olha, quando uma pessoa se converte, e essa pessoa tem o desejo no coração de batizar, mas não dá o tempo dela batizar, e ela veio a falecer, eu não tenho dúvida da salvação dela se ela aceitou Jesus de todo o coração. Tá certo? Agora, de uma pessoa que converte, ela tem tempo hábil suficiente para se batizar e não se batiza porque ela não se decide, então eu já tenho dúvida. Por quê? Muito embora quem sabe conhece o coração é somente Deus, mas a Bíblia nos aponta algumas coisas. Então eu tenho dúvida. Eu falei com ela, eu tenho dúvida porque o batismo nas águas, ele é também uma confirmação da nossa fé, da nossa confissão de fé, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, e agora eu vivo para Cristo, vivo para o Senhor. Então eu falei isso com ela, e ela falou assim, pois é, pastor, e isso está me incomodando, né? Principalmente agora, nesse tempo que nós estamos vivendo aí. Eu falei assim, glória a Deus, porque isso que está acontecendo aí, o negócio de Covid-19 aí, coronavírus, isso é cumprimento da profecia bíblica, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21. No final dos tempos, no princípio das dores, acontecerão, dentre várias outras coisas que lá está escrito, também fala de epidemias, doenças, pestes, né? Que vão acometer muitas pessoas. Então, é cumprimento da palavra. Tem que acontecer, irmão. Tem que acontecer, porque a palavra tem que cumprir. Não tem jeito, tem que acontecer. Tá certo? Então, tem que acontecer. E creio eu que em questão de epidemias de doenças, né? Isso é só o início, tá? Eu acho que creio eu que vão vir coisas piores, tá? Do que isso que tá aí. Acho que é só um preparo aí pro que tá para vir aí, em cumprimento da palavra de Deus. Mas enfim, nós somos unidos pela esperança, a esperança de que Cristo vai voltar a buscar a igreja, somos unidos pelo batismo, o batismo da inserção, né? Do cristão no corpo de Cristo, pelo batismo das águas, que é o batismo do arrependimento, da confirmação da nossa fé.
unidos também pela regeneração. Tópico 2.4, vamos lá. Embora a regeneração ocorra com consentimento humano, né? A regeneração ocorra com o consentimento humano. Como é que é isso, pastor? É simples, irmão. A regeneração do homem pecador só ocorre a partir do momento que ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma decisão pessoal, ímpar, é da pessoa. Ninguém pode tomar a decisão de aceitar Jesus pelo outro. Eu vou aceitar Jesus pelo meu pai, pela minha mãe, inclusive já morreu, eu vou fazer por eles. Está errado. Se não existe, eu já ouvi essa barbaridade por aí. Essa mentira de Satanás. Isso não existe. A confissão de fé, o aceitar Jesus é individual, é da pessoa, tá? Por isso tem que ser a regeneração ela acontece com o consentimento da pessoa, tá certo? Com consentimento. A pessoa tem que permitir, uma vez que ela aceita, ela está permitindo que o Espírito Santo, tá? Que as Santas Escrituras declare que o Espírito Santo é quem o promove realmente, né? Porque de fato a Escritura diz que o Espírito Santo é que faz a regeneração na nossa vida, porque ele que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, né? E nos leva à justiça de Deus, verdade? Então a regeneração é chamada a nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura, né? Como narra João, Evangelho de João capítulo 3, a partir do verso 3 ao 6, fala lá de Jesus com Nicodemos, né? Ele falou que ele é preciso nascer de novo da água e do Espírito, né? E 2 Coríntios 5,17, que fala que agora a pessoa que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então ela está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como o único suficiente Salvador, né, e Senhor. Meu irmão, eu estava hoje conversando com uma irmã aqui da nossa igreja, esteve aqui na minha casa, a irmã Regina, e eu estava falando para ela assim, como que foi maravilhoso, né? Ela estava compartilhando comigo, com a minha esposa, que muitas coisas, muitas práticas na vida dela, ninguém precisou de falar com ela, ninguém. Ela foi lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida dela. E a mesma coisa foi comigo. Eu disse para ela assim, Regina, eu aceitei Jesus no domingo à noite num culto na igreja Batista El Shaddai com o pastor Lorival. Aceitei Jesus ali no domingo à noite. Fui embora para casa como se eu estivesse extasiado, anestesiado, uma coisa sobrenatural, não tem como explicar, não tem como explicar. Verdadeiramente foi sobrenatural. Um dia eu vou fazer uma live, eu vou gravar um vídeo, eu vou contar o testemunho da minha conversão, o que aconteceu no dia que eu aceitei Jesus. Eu tive uma experiência muito forte com o Espírito Santo de Deus, com o poder de Deus, então isso foi muito marcante para mim. Na segunda-feira de manhã, eu vim trabalhar no prédio aonde eu estou aqui agora, no meu apartamento. Na época eu era um ajudante de pedreiro, eu vim fazer um serviço aqui. Eu estava trabalhando nesse prédio que hoje, graças a Deus, para a glória de Deus, eu sou proprietário de um apartamento, né? Deus mudou a minha sorte, mudou a minha vida para a glória de Deus. Então, onde eu trabalhei de servente de pedreiro, hoje eu sou proprietário de um apartamento, glória a Deus. Então, meu irmão, eu vim trabalhar e as pessoas que estavam aqui, tinha muita gente trabalhando nessa obra aqui na época. Eu vim trabalhar e as pessoas na segunda-feira de manhã já perceberam em mim uma mudança. Porque o negócio foi notório, a minha feição mudou, a minha feição ficou mais leve, eu fiquei com um brilho nos olhos, literalmente falando, no rosto. Todo mundo era perceptível para todo mundo começou a comentar, Children está diferente, o que aconteceu? Né? Então assim, tremendo, sabe? A regeneração, o Espírito Santo faz obra tremenda na vida da gente, não tem como explicar, é sobrenatural, é poder de Deus, é só experimentando para saber o que eu estou dizendo. Ninguém teve que falar nada para mim, o que eu tinha que deixar de fazer, o que eu tinha que fazer agora, o Espírito de Deus foi falando no meu coração. No dia seguinte eu já, muita coisa eu já não queria mais
praticar na minha vida, porque eu já estava assim, já me incomodava. Muita coisa já me incomodava. Já não queria fazer, para a glória de Deus, né? É assim que Deus faz. O terceiro tópico e último vai falar o seguinte: o Espírito Santo mantém a igreja, né? Muitos teólogos e estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade de a igreja contemporânea viver com as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos, ou seja, a igreja primitiva, né? Essa questão se levanta porque não há semelhanças entre o tempo, né, de hoje com o que se vivia antigamente. Não é verdade, né, gente? Há 2000 e poucos anos atrás, não existia a tecnologia que tem hoje, a mentalidade das pessoas não era igual é hoje, né? A ciência multiplicou demais, o conhecimento humano, o conhecimento das ciências também se multiplicou muito, né? Então hoje a vida hoje ela é completamente diferente daquele tempo, né? Então tudo é diferente, né? A economia, a cultura, a política, o momento histórico, etc, né? Mas aquilo que eu falei no início, né? A essência ela é a mesma, né? Então, por exemplo, a forma da igreja se congregar era nas casas. As casas eram muito rústicas naquele tempo. Hoje não, hoje a igreja se congrega em templos, hoje é totalmente diferente, né? Tem muita diferença, né? Para falar bem disso aí, tinha que ficar um bom tempo falando só sobre isso, né? Então, no entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, e em qualquer tempo, né? Independente da cultura, né? Quando você pega Mateus capítulo 24, versículo 35, você vai ver isso bem. Então, a mensagem salvadora de Jesus é atemporal e é destinada a todo homem. João 3,16. Assim, o Espírito Santo conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo. Então a essência ela não mudou. A essência não mudou, né? Então a essência é a pregação do Evangelho, o mover do Espírito Santo de Deus, e adultério, né, há 2000 anos atrás é o mesmo adultério hoje. É uma pessoa que é casada, tem relação com outra pessoa. Isso é adultério. Aquele tempo adultério era isso, hoje é a mesma coisa e pronto, acabou, né? Furtar, roubar, tecnicamente, juridicamente, é diferente, né? Para a maioria da sociedade, tem-se como a mesma coisa. Mas tecnicamente, juridicamente, eu como advogado, eu tenho a obrigação de saber tecnicamente a diferença de um e de outro. Porém, você não tem essa obrigação. Enfim, roubar ou furtar lá naquele tempo é subtrair alguma coisa de outra pessoa, com violência ou grave ameaça, ou sem violência, sem grave ameaça, que é a diferença técnica entre furtar e roubar. Enfim, é a mesma coisa, não mudou, né? Um homicídio naquele tempo, o tempo de hoje é a mesma coisa, não mudou. A mentira naquele tempo, no tempo de hoje também é a mesma coisa, não mudou. Da mesma forma que a conversão genuína é a mesma daquele tempo, também é a mesma de hoje. Aquele que furtava, roubava, adulterava, mentia, fazia muita coisa errada, naquele tempo, quando convertia, deixava de fazer. E hoje também é a mesma coisa. Quem faz e converte também deixa de fazer, né? Então, ou seja, a regeneração, é a conversão, é a mudança de vida para a glória de Deus, né? Então, amado, tópico 3.1 fala amadurece o santo. Então, o Espírito Santo mantém a igreja, o Espírito Santo amadurece o santo, o Espírito Santo sustenta o cristão. Vamos lá. Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação para o serviço do reino. Os apóstolos investiam na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização da unidade, do incentivo à prática do amor. Então, a igreja, conforme ela ia crescendo, conforme os novos convertidos iam chegando, né? Além da salvação, as pessoas também iam amadurecendo, ia crescendo, ia aprendendo, né? Ia tendo experiências com Deus, e isso ia trazendo amadurecimento, conscientização
e fazendo com que a pessoa começasse a praticar o amor para com o próximo, né? E assim continua sendo e deve continuar a ser da mesma maneira, né? Então, a maturidade, irmão, torna os santos aperfeiçoados no caráter e no serviço. Então, o crente ele precisa amadurecer, sabe? Eu tive um problema muito sério na igreja com uma pessoa e eu pude notar que esse problema veio por falta também de amadurecimento. A pessoa, ela não amadureceu, né? Ela converteu, mas falta ainda muito amadurecimento. E essa falta de amadurecimento levou essa pessoa a abrir brecha para o inimigo, né? Então, uma pessoa mais madura na fé, mais experiente na fé, provavelmente ela tende a fechar mais as brechas para que o inimigo não venha achar lugar para fazer essa pessoa cair, fazer essa pessoa se afastar, fazer essa pessoa pensar coisas que não convém e assim vai. Então o amadurecimento torna o santo aperfeiçoado para no caráter, no serviço, produz a edificação do corpo, a unidade da fé e previne a igreja contra falsas doutrinas. Eita glória! Né? Então o cristão tem que amadurecer em nome de Jesus. O Espírito Santo sustenta os cristãos, né? A igreja dos Atos dos Apóstolos era avivada e missionária. Avivada. Eu gosto dessa palavra. Irmão, eu já entrei na igreja para ministrar, de sentir aquele clima difícil, aquele clima pesado dentro da igreja. Estou falando da nossa igreja, não. Mas estou falando de lugares que eu já fui e senti aquele, sabe? Mas por quê? Falta de avivamento. Avivamento não é necessariamente cair no chão, sapatear. Aquele avivamento que as pessoas são alegres, são felizes, fervorosas no espírito. Pessoas que gostam da palavra, da leitura bíblica, dos estudos bíblicos, gostam de estar na igreja, gostam de louvar, de cultuar e adorar a Deus, buscam, andam em santidade, louvam, oram, pessoas que oram, pessoas avivadas. A igreja somos nós, e quando você é avivado, a igreja é avivada, porque a igreja somos nós, eu e você. Então, amado, precisamos buscar esse avivamento no Senhor, né? Amar mais a palavra, buscar mais a Deus, ser mais fervoroso na fé, na oração, na palavra de Deus. E, consequentemente, isso vai dar mais liberdade para o Espírito de Deus agir, para batizar, para derramar dons, para fazer maravilhas no meio da igreja, operar curas, né? Que aí a gente não trava o agir do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo usou o amor, né? O Espírito Santo, avivada, missionária, por isso ela se empenhava em levar o Evangelho por todo o mundo. Então o Espírito Santo usou o amor como a principal força motivadora dessa igreja e orientou os apóstolos a agirem em comunhão. Então dessa forma a igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. Então uma igreja fervorosa, avivada, ela suporta melhor as lutas, as dificuldades individuais de pessoa por pessoa e também no coletivo, as lutas que vêm sobre a igreja no coletivo. Então a igreja suporta mais essas dificuldades, né? Elas têm mais sustentabilidade para se suportar. De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava 10 demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto indicam uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como o partir do pão, orações, temor, crer, a fé e o louvor e a adoração a Deus, né? Como a gente leu lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, fala disso, né? Do partir do pão, da comunhão, da oração, da adoração, da fé, do temor. Então a igreja,
ela vive isso, né? Na sua essência, é uma igreja que teme a Deus, que anda em santidade, que ora, que busca, que adora. Uma igreja que tem temor do Senhor no coração, que ama, que parte o pão, que dá o sustento para aquele que está necessitado, né? Glória a Deus. Esses dias uma irmã, né? Não vou falar nome, porque a gente não vai expor ninguém, mas é bom a igreja saber as coisas que a gente faz, né? Sempre a gente faz uma compra alguma coisa para alguém que está passando dificuldade. Então, recentemente, com esse negócio do coronavírus aí, do Covid-19, uma irmã estava passando dificuldade, e aí chegou ao meu ouvido e falei, vamos ajudar. Então eu fui no mercado, fiz uma compra, e essa irmã mandou um áudio para mim, chorando e falando que tinha muito tempo que não fazia uma compra assim para casa dela, que não chegava um caminhãozinho lá com as caixinhas de compra, né, para entregar. E ela chorou, agradeceu, né? Então ela pôde sentir o amor que nós temos por ela, pela família dela. Eu glorifico a Deus por isso, né? E na verdade eu fiz, mas eu não fiz sozinho, eu fiz com todos vocês. Por quê? Porque é o seu dízimo, é a sua oferta, é a sua primícia, o donativo, o alimento que você doa. Por isso que a gente tem condição de fazer isso, porque se você não fosse fiel, a gente não ia ter condição de fazer isso, né? E como a gente já tinha pego os alimentos lá na igreja e já tinha distribuído para umas 3 famílias, então não tinha o suficiente para mandar para ela. Eu falei assim, como lá nessa casa ela, o marido está desempregado, que eu sei da história, e ela tem acho que 3 filhos, salvo me engano, 3 ou 4, eu falei, precisa de uma compra melhor. Então mandamos uma coisa bacana lá, e Deus foi glorificado através desse ato. E assim a gente continua fazendo e vamos continuar em nome do Senhor Jesus. Enquanto você continuar sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta e nas primícias, nós vamos ter condições de ajudar essas pessoas. O que acontece às vezes é que a gente não fala, a gente não fica divulgando, né? E às vezes é bom falar para as pessoas saberem o que a igreja está fazendo, né? Mas enfim, irmão, a gente sempre fez isso, toda a vida fizemos e vamos continuar a fazer em o nome de Jesus. Amém? Então a união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nas palavras de Paulo, pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Então isso é verdade. Nós somos filhos, somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, então nós devemos andar em comunhão, porque somos todos da mesma família, da família de Deus. Temos que andar em amor uns para com os outros. Então, uma das grandes preocupações de Paulo é que o cristão não rompam a unidade, não venha romper a unidade do Espírito ao concordar com falsas doutrinas, né? Então, Romanos 16, versículo 17 ao 20 fala sobre isso. Então, irmão, tem que tomar muito cuidado. Outro dia eu tive uma live, eu preguei sobre esse assunto e eu disse, irmãos, tem se levantado muitos falsos profetas, tem pregado muita gente aí no YouTube, gravando vídeos, ensinando heresia, ensinando coisas que não convém, distorcendo a palavra de Deus. E eu conheço pessoas que eram firmes na fé de anos, decaindo da firmeza da fé e se desviando da palavra de Deus. E é cumprimento também da palavra. Também fala do princípio das dores, fala dos falsos profetas. Estão aí, queridos, estão aí. Tome cuidado, não caia nas armadilhas do inimigo. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é, primeiramente, pura, depois pacífica. Tiago 3,17. Né? Então, a pureza da doutrina não produz em si mesmo unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas fracas no que diz respeito ao amor. Então, por isso, Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade em amor. Então, amado, é verdade. Existem igrejas que são muito fervorosas na fé, buscam poder e tal, mas não tem amor no coração. Vê uma pessoa necessitada, passando dificuldade, não estende a mão, deixa para lá. Então, isso é falta de amor, né? Então, nós temos que viver a fé, viver o fervor do Espírito, mas viver em amor, em unidade do Espírito também, né? Conclusão.
O Espírito Santo foi o principal responsável pela configuração que a igreja de Jesus possui atualmente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Muita gente fica fazendo comparação com a igreja primitiva, com a igreja de hoje, que tem que ser e tal. Tem que ser na essência. Tem que ser no fervor. Tá? Mas toma cuidado, porque quem trouxe a igreja até aqui é o Espírito Santo. E ele vai continuar guiando essa igreja. Amém? Então, onde o Espírito Santo tem liberdade, tá? Aí ele vai agir, ele vai operar, vai fazer maravilhas, tá? Então, ele cuidou do corpo de Cristo e espalhou-o por todo mundo, a fim de que o evangelho fosse proclamado a toda criatura. Então, ele chegou aqui. Por que chegou? Porque o Espírito Santo fez chegar. Ele que operou e ele continua a operar. Afinal, este é o papel do cristão, exalar o perfume do Mestre de Jesus Cristo por onde passar. Dessa maneira, o Espírito continua administrando e capacitando a igreja para que ela possa continuar a obra que Jesus começou há tempos. Louvado seja Deus. Ela continua e vai continuar, em nome de Jesus. Então, o Espírito nunca abandonou a igreja. Por isso, ainda temos pessoas tementes a Deus e comprometidas com seus princípios. O cristão que entende essa maravilhosa provisão divina concebe um coração grato ao Senhor por todo o cuidado que ele teve até hoje. Agradece a Deus por todo o amor com o qual nos trata. Irmão, se hoje a igreja de Jesus existe, com tantas perseguições que ela já sofreu, é porque o Espírito de Deus permanece agindo, atuando, falando, direcionando, operando, encorajando, aquecendo a chama da presença dele nos corações dos irmãos. Louvado seja Deus, ela chegou até aqui por meio do Espírito Santo e ela vai continuar essa obra através de mim, através de você, através da Igreja Batista Shekinah de João Molevade, que você faz parte dessa história, desta igreja, deste ministério, e vai continuar por meio de tantos outros ministérios que o Senhor levantou nessa cidade, nesse estado de Minas Gerais, na cidade de João Molevade, e também por toda a nossa nação, pelo Brasil, pelo mundo afora. O Espírito Santo continua agindo e nós temos que ser gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, até aqui vai continuar e vai continuar ajudando, né? Como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar nos ajudando. Tem que ter um coração grato a Ele por tantas maravilhas que Ele faz. Amém? Então que Deus abençoe sua vida, Deus te dê força, vitória, vigor. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, por esse ensinamento, por essa lição maravilhosa. Que Deus, Senhor Deus, possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo, a sua semana, né? Em nome de Jesus. Um grande abraço aqui do pastor Children e de toda a Igreja Batista Shekinah de João Molevade. Um abraço, Deus te abençoe, meu querido.